Amém, gente? Vocês estão bem? Bom dia, graça e paz. Nós estamos aí, né, irmãos, nos encaminhando para o final do ano. E no final do ano é muito comum a gente ficar mais reflexivo, não é verdade? Eu continuo naquela mesma tônica, eu acho que da última vez que eu ministrei. Continuo naquela mesma vibe, naquela mesma tônica. Então, acho que a gente vai dar um pouco de continuidade aquilo que eu estava conversando com vocês na última ministração. Quem não estava aqui, quem não pôde estar, está lá no YouTube. Se eu não me engano, a última ministração foi quando eu falei sobre mentalidade próspera. Se eu não me engano, foi isso. Amém? Então, vamos continuar navegando aí por essas águas, que é o que Deus ele tem tratado no meu coração nesses últimos dias, nesses últimos tempos, que é o que tem sido realmente aquilo que eu tenho me exposto, aquilo que eu tenho meditado. Fiquei muito tempo buscando ao Senhor, né, uma palavra para a gente poder caminhar hoje e pensando se seria essa linha aqui mesmo ou não, e tive essa nota no meu coração de nós continuarmos falando a respeito disso, amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós te damos graças por essa manhã, te damos graças por esse dia tão glorioso, Pai. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui em unidade, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, o seu corpo, os seus representantes na terra, Pai, para receber uma boa palavra vinda do Senhor. Obrigada porque a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela é de fato mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Obrigada porque ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os propósitos e os intentos do coração. Obrigada, Senhor, porque é essa palavra que será ministrada nessa manhã, e eu já declaro, Pai, que ela agirá eficazmente na nossa vida. Eu já declaro, Pai, que ela cairá no bom solo do nosso coração. Eu já declaro, Pai, que ela surtirá o efeito pelo qual ela está sendo enviada, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada, porque eu creio que o Senhor deseja se mover no nosso meio, deseja se manifestar a nós, muito mais até do que nós desejamos ver a sua manifestação. Muito obrigada, Pai, porque eu creio que palavras como essa e como as que nós temos recebido nesse lugar têm nos preparado o nosso coração e a nossa mentalidade para que nós possamos então receber a altura daquilo que o Senhor quer se manifestar a nós. Pai, muito obrigada, porque eu creio que palavras que nós temos recebido nesse lugar, assim como a palavra de hoje, é a prova que o Senhor deseja, Pai, transformar a nossa mentalidade, transformar, Senhor, o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, para que nós nos tornemos cada vez mais aptos a provar e experimentar da sua bondade extraordinária na nossa vida. Obrigada, Senhor, por uma manhã de revelação, uma manhã, Pai, de alimento sólido para nós, Pai, para o nosso espírito e para a nossa alma. Eu te dou graças no nome santo de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero que você já abra comigo, por favor, em Josué 1:8. Josué 1:8. Alguém pode trazer água para mim, por favor, por gentileza? Josué 1:8. E a Bíblia diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém, irmãos? Josué 1:8, ele tem... Muito obrigada. Josué 1:8, ele tem, nesse período aí, que eu comentei com vocês logo no início, ele tem acompanhado muito a minha vida, né? Na verdade, eu não largo dele, não. Eu passo muito tempo dos meus dias, anos, meditando sobre Josué 1:8 e não deixando com que ele, como a palavra diz aqui, se aparte, né? Da minha vista, da minha visão, para que eu possa, então, estar sempre, irmãos, com esse
conselho, esse conselho aqui por parte da palavra, muito latente na minha vida. Eu já falei aqui com vocês que existem temporadas na nossa vida onde nós temos sempre que voltar para alguns assuntos da palavra que a gente julga dominar. Mas que é sempre bom a gente voltar, até mesmo para esses assuntos da palavra que nós julgamos dominar. Por quê? Porque quando nós voltamos para esses assuntos, nós vemos que nós podemos crescer ainda mais neles. Amém? E assim é na minha vida com respeito a Josué 1:8. Então aqui, irmãos, eu acredito que está o segredo para que cada um de nós, independente, né, do nosso contexto de vida, independente de como você nasceu, do lar que você nasceu, do lugar onde você teve contato a maior parte da sua vida, aqui está a chave para você ser bem-sucedido. Aqui está a chave para o sucesso. Amém? Eu tenho ouvido muitas pessoas, e não são pessoas cristãs, nem sempre são pessoas cristãs. Eu tenho ouvido muito coaching, alguns, né? Eu seleciono bem aqueles que eu vou ouvir, mas eu tenho ouvido porque tem me intrigado muito a vida que eles levam. Que vida? A vida de constância, a vida do ser bem-sucedido financeiramente falando. Isso me intriga demais. Assim como me intriga muito o que os atletas de alta performance fazem para que eles alcancem o objetivo deles. Qual é o estilo de vida que eles têm? O que eles fazem? Né? Então, essa população aí, né, os coachings, tem me intrigado bastante. E eu tenho selecionado alguns e tenho ouvido muito. E, pasme você, né? Eu já tive um preconceito muito grande, hoje em dia não tenho mais. A gente precisa ter equilíbrio, obviamente, e selecionar bem quem a gente ouve. Mas eu estava essa semana ouvindo uma live de e o cara falou profundamente para mim. Comigo várias coisas. Ele deu várias dicas, ele deu vários conselhos excelentes e, no final das contas, perguntaram para ele assim, qual é o conselho que você dá para alguém, né, que quer enriquecer, quer se tornar um milionário, por exemplo? Ele leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Então, isso me intriga bastante. Por quê? Porque aqui está a fórmula para o sucesso, a fórmula para ser bem-sucedido. E eu vou te falar uma coisa, quem é que não deseja ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido, ter sucesso, é um desejo universal, irmãos. Tanto que eu estou citando para você de forma intencional, proposital, coachings. Pessoas que não têm aliança com Deus, muitas vezes, muitos deles são cristãos, mas muitos não, e eles reconhecem que o segredo para você enriquecer está na Bíblia. Alguns deles se converteram de tanto ler a Bíblia. Você está comigo? Eu poderia citar alguns aqui para vocês, mas como hoje em dia, né, se eu citar para você, você vai lá no perfil do cara e você vai ver que as redes sociais dele não condizem com o fato de que ele disse que se converteu. Então, eu nem vou citar. Mas disse ele que se converteu lendo a Bíblia. Amém, irmãos? Mas, enfim, voltando para cá. Ser bem-sucedido é desejo de todo mundo. Agora, o que isso tem a ver com o que eu falei para você sobre desenvolver uma mentalidade próspera? Tem tudo a ver. Por quê? Porque para você ser bem-sucedido, para eu ser bem-sucedida, eu vou precisar desenvolver uma mentalidade próspera. Eu vou precisar renovar a minha mente. Eu vou precisar entender que não é facultativo eu viver Josué 1:8. Não é, irmãos. Não é facultativo eu cumprir os princípios da palavra como nós ouvimos aqui na quinta-feira. Não, e olha que a Jeane, quinta-feira, citou algumas coisas, tem muito mais, que eu não vou citar para você não ficar chateado comigo. Mas, irmãos, eu vou dizer para você, faz parte de desenvolver uma mentalidade próspera. Eu não posso ler Josué 1:8 somente quando alguém for inspirado para pregar na igreja. E aí é o contato que eu tenho com Josué 1:8. Não, irmãos, nós precisamos ter contato com Josué 1:8, com Salmos 1, a vida inteira. Se nós quisermos ser bem-sucedidos. E eu sei que queremos.
todo o mundo, a humanidade toda está perseguindo sucesso. Todo mundo está perseguindo isso. Agora, eu e você temos a fórmula para alcançarmos o sucesso. Eu e você temos a fórmula equilibrada para nós alcançarmos o sucesso em todas as áreas da nossa vida, e nós não temos visto resultados na nossa vida. E eu também vou te dizer por que a gente não tem resultado. Não agora, para te deixar curioso e você não dormir, daqui a pouco. Eu vou te dizer exatamente por que nós não obtemos resultados. Porque nós não alcançamos sucesso na nossa vida. Amém? O que é ser bem-sucedido? De acordo com o dicionário, uma pessoa bem-sucedida é aquela que tem ou teve bom sucesso, florescente, alguém que é florescente, cuja situação financeira é próspera, rico, endinheirado. Isso é segundo o dicionário. Essa é o conceito de ser bem-sucedido. Salmos 1... acompanha aí comigo, Salmos 1, do 1 ao 3, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, essa pessoa que tem esse comportamento aqui, ela é bem-aventurada. Só que muitas vezes nós estamos andando no conselho dos ímpios. Muitas vezes nós estamos nos detendo no caminho dos pecadores, com a velha desculpa que eu sou sal da terra e que eu tenho que salgar o mundo. Alô? Você está aqui? Salgar o mundo não é se sentar numa mesa de baralho e jogar baralho com o incrédulo. Salgar o mundo não é se sentar num bar e beber cerveja com as pessoas. Salgar o mundo não é isso, irmãos. Amém? E aí, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem-aventurada, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes essa pessoa medita na lei do Senhor dia e noite. Mas para isso, muitas vezes, muitos de nós não temos tempo. Você está comigo, irmãos? Fica comigo até o final, porque você vai ser abençoado. E talvez, se Deus quiser, e você também, você vai virar o seu ano com uma outra mentalidade. Não é se Deus quiser, não, porque Ele quer. Deixa eu me corrigir aqui. Talvez, se você quiser, você vai virar o ano com uma nova mentalidade. Amém? Deixa eu te dizer, Deus quer se mover na nossa vida nesses últimos dias. Deus quer te enriquecer. Deus quer te dar com sobra. Deus quer que você seja extremamente próspero, financeiramente falando. Mas Deus não vai fazer isso por todos. E é por isso que eu estou mais uma vez aqui falando as mesmas coisas para você, para ver se cai no seu coração. Se você recebe aquilo que da parte de Deus você está ouvindo, para que você vire de uma vez por todas a página na sua vida. E deixa eu te dizer, não se contente com o que você já tem. Isso é mediocridade. Seja grato com o que você já tem. Como nós ouvimos no domingo passado. Eu sou muito grata por aquilo que eu tenho. Eu sou muito grata por aquilo que eu tenho vivido. Eu sou muito grata por aquilo que Deus já tem feito. Mas eu não vou me acomodar nisso, porque isso é mediocridade. Porque eu sirvo um Deus que é mais do que suficiente. Amém, irmãos? Ele quem não anda no conselho dos ímpios, quem não se detém no caminho dos pecadores, quem não se assenta à roda dos escarnecedores, aquele que faz da lei do Senhor o seu prazer. Aquele que faz da lei do Senhor o seu prazer. E a lei do Senhor é tão prazerosa para ele, é tão prazerosa para ela, que essa pessoa não consegue deixar de meditar nessa lei de noite. Irmãos, eu só tenho contato com aquilo que me dá prazer. Eu só tenho alta exposição com aquilo que me dá prazer.
Se eu não tenho prazer, meu amigo, então eu não vou gastar o meu tempo, não vai ter a minha atenção. Hoje em dia não dá nem para comparar isso com os apaixonados, porque eu vejo os apaixonados que de apaixonado não tem nada. Porque se o cara não está atrás de você, minha filha, se a menina, quando o cara está atrás de você, não está de sorriso a Gênesis Apocalipse, é furada. Furada. Isso não é paixão, não. Paixão é outra coisa. É você dormir, acordar pensando na pessoa, é você não largar do pé da pessoa, é você, onde a pessoa está, você está também. Amém? Mas vamos lá. Ele, essa pessoa aí que eu disse já, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, por que no devido tempo? Porque não é no meu tempo. Não é quando eu quero. É no devido tempo. No devido, todo fruto tem o seu devido tempo. Amém. Agora, o que essa pessoa bem-aventurada, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores, que tem no Senhor o seu prazer, e porque a lei do Senhor é prazerosa para ele, ele medita dia e noite. Amém? Essa pessoa aqui, meu amigo, vai dar o fruto na estação certa. Amém. E o que essa pessoa ela precisa fazer? Não esmorecer. Amém. Amém, irmãos? Não esmorecer. Não sair da posição. Amém. Não sair do lugar. Não se permitir sair do lugar. Não se permitir sair da posição. Não se permitir falar nenhuma outra coisa que não seja a palavra. Amém. Amém, irmãos? Então nós olhamos, nós estamos num mundo onde você abre o Instagram, já falei isso aqui para vocês, todo mundo é rico. Ninguém tem falta de nada, ninguém tem problema. O filho de todo mundo no Instagram é extremamente obediente, ninguém tem problema no casamento. É esse mundo que a gente está vivendo. E para você entrar nesse mundo, você tem que ter muito cuidado, né? Para você começar a olhar a vida dessas pessoas, já também falei isso aqui, você tem que tomar muito cuidado, porque senão você sai deprimido. Amém? Agora, vamos lá pegar de algumas pessoas que eu Michela, selecionei, porque eu também não ouço qualquer um, não sigo qualquer um, não busco ouvir palestra de qualquer um, mas de pessoas que estão ali mostrando com os seus resultados que alcançaram o sucesso que eles consideram ser, que eles consideram. E eu estava pensando sobre isso, e a gente tem que parar com esse negócio de falar assim: ah, mas o coach fulano de tal só tem dinheiro. Irmão, ele tem dinheiro. Ah, mas o coach fulano de tal, mas o rico fulano de tal só tem dinheiro. Eu tenho Jesus. Então, Jesus quer que você tenha as duas coisas. Amém. Jesus quer que você tenha as duas coisas. Vamos parar com esse despeito, porque isso é despeito. Vamos ser muito honestos e sinceros aqui. Porque tu ia ficar muito feliz morando numa mansão de 5 milhões em Alphaville, com uma pós-parada lá na frente da sua casa, você podendo comer no restaurante que você quiser, no dia da semana que você quiser. Não ia, não ia, irmãos? Não me veja de hipocrisia, porque ia. A questão é, nós não vivemos em função disso. E nem todos vão viver isso. Por quê? Por causa de um elemento aí que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é o motivo pelo qual muitos de nós, não estamos vivendo sucesso. Mas a verdade é, essas pessoas atingiram níveis de sucesso, sim. Nós não podemos negar. Tanto não podemos negar, que eu falei lá no início para vocês, que me intriga o caminho que eu não posso ser alcançado. E claro que eu sei qual é, irmãos. Seguir isso aqui que a gente está falando. Mas você sabia que quando você se expõe a ambientes, os ambientes, eles começam a penetrar em você? Sabe o que eu ouvi essa semana desse cara, na palestra dele? Ele falou assim: se você
seria feliz ganhando por mês? Aí ele já provocou a audiência dele e falou assim: quer ver que muitos vão chutar lá embaixo? Aí o pessoal começou a viajar, né? 1 milhão por mês. Ele, 1 milhão. 10 mil por mês estaria a eu. Não sei quantos, 500 mil por mês. Aí ele falou assim: sabe qual é o problema de vocês? É que vocês não conseguem administrar nem o salário mínimo que vocês têm, vocês já estão pensando em ter uma renda de 1 milhão. Amém. Sabe qual é o problema de vocês? Que vocês não se preparam para 1 milhão no pouco que vocês têm. Então vocês nunca vão ter. Nunca vão ter uma receita de 1 milhão mês livre para você. Por quê? Porque quando eu faço uma pergunta como essa, as respostas são irreais. É uma pessoa que nunca ganhou 100 mil reais na vida dizendo que quer ganhar 1 milhão por mês. Quando, na verdade, o que você precisaria traçar é o que eu preciso fazer para dobrar o que eu ganho hoje. Depois que eu dobrar o que eu ganho hoje, o que eu preciso fazer para triplicar o que eu ganho hoje? É sabedoria, irmãos. Lembra ele xingando um monte de palavrão. Eu fecho o ouvido para os palavrões e pego o que é bom. Você está comigo? Amém. E aí, queridos, ele falando sobre isso, eu comecei a pensar como que nós viajamos muitas vezes mesmo. E aí eu entro naquilo, nem todo mundo vai, irmãos, viver esse nível de riqueza. Por quê? Porque a gente precisa, né? Eu quase falando, né? Deixa eu voltar lá, deixa eu voltar para cá. Deixa eu ver. Você está sendo edificado, tá vendo? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu voltar para cá. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo. Ou seja, voltando lá para o exemplo que eu te falei. É no devido tempo, amém, irmãos? Então nós precisamos entender que existe um tempo para que o fruto, ele apareça. Para que o fruto surja no devido tempo, mas até o fruto aparecer, até o fruto estar diante de você, a sua folhagem não vai puxar. Amém? E aí ele fala, dá o seu fruto. No devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Mais uma vez a gente vê aqui a palavra bem sucedido. Então Deus não tem nada contra você ser bem sucedido. Deus não tem nada contra eu ser bem sucedido. Como eu estava falando para vocês, quem não quer ser bem sucedido? Então a gente olha hoje, eu olho para algumas pessoas hoje, e aí eu trago também, eu não olho apenas os coachings, né? Os influencers, não, eu olho também homens de Deus, que são bem sucedidos. Mulheres de Deus que são bem-sucedidas. E esse bem-sucedido hoje aqui que eu estou falando para você é dinheiro mesmo, tá? Estou falando de grana, money, bufunfa, din-din, como você preferir. Estou falando de dinheiro mesmo. E vocês sabem que eu não sou disso. Não é verdade? Raramente eu falo sobre isso, a menos quando eu estou ensinando lá na igreja, lá no tema Vida de Prosperidade. Que dentro do assunto tem a questão do dinheiro, o fator dinheiro. Mas eu tenho sido despertada por Deus nesses últimos dias a pensar em dinheiro, a meditar a respeito do dinheiro, a falar a respeito do dinheiro. Tenho sido despertada por Deus a perseguir um estilo de vida que vai me levar a esse lugar de prosperidade financeira. E por que eu tenho sido despertada sobre isso? Porque, irmãos, Jesus está voltando. E existe uma promessa sobre a igreja de Jesus. Existe uma promessa sobre a igreja de Cristo para esses últimos dias. Existe uma promessa de transferências de riqueza. Existe uma promessa de um maior fluxo
com obras, com ações, e não estamos. E muitas vezes não estamos porque falta recurso. Você está comigo? Você pode dar um amém? Amém. Amém, irmãos? Se você não quiser dinheiro, não tem problema não. Tá bom? Eu te dou o número da minha conta e você pode depositar para mim. Porque uma coisa eu vou te dizer, irmãos, não dá para a gente ficar entortando a cara, como eu fiz muitas vezes, quando alguém é levantado para falar sobre dinheiro. Não dá. Desculpa, mas isso é mediunidade. E como eu andei mediunidade durante muito tempo, eu nem vou achar que você vai ficar ofendido por eu falar isso para você. Estou falando para você a verdade muito crua. Isso é mediunidade, isso é mentira, isso é hipocrisia. Porque mentiroso é quem diz que não quer dinheiro e que não precisa de dinheiro. Isso é mentira. Porque você diz para as pessoas para poder mostrar um discurso de espiritual, mas está lá no Instagram desejando a vida dos outros. Que tem dinheiro. Mas quando você está com pessoas extremamente ricas, extremamente prósperas, você fica olhando, analisando o dente extremamente branco da pessoa, a pele dela, o cabelo, as roupas, as joias, e você fica pensando, nossa, eu queria tanto isso para mim. Estou mentindo, irmãos? Não. Estou mentindo, igreja? Não. Então a gente tem que parar com esse negócio, irmãos. Vamos falar de dinheiro. Agora, eu sinto que o problema, a questão está. Por que eu quero dinheiro? Por que eu quero tanto dinheiro? Eu quero dinheiro para a aprovação dos outros? Eu quero dinheiro para me exibir? Eu quero dinheiro para quê? Porque, irmãos, vamos lá. Eu anotei aqui, e aí eu já vou entrar no elemento aí que eu quero te dizer do porquê que muitos de nós estamos patinando na nossa vida. É por isso aqui, ó. Eu anotei aqui, eu assisti no Reels do T.J. Jakes. Ele é extremamente maravilhoso, né? No Reels de segundos, abre um leque para você e você começa a meditar sobre aquilo durante muito tempo. Então, há algum tempo atrás eu assisti esse filme dele e isso aqui eu salvei e vira e mexe, eu ouço. E aí hoje pela manhã, enquanto eu estava preparando aqui, aquilo que estava no meu coração, colocando aqui no papel para a gente, eu lembrei desse Reels e eu anotei tudo. Para a gente poder caminhar, porque tem tudo a ver com aquilo que Deus ele tem tratado no meu coração. Diz assim, olha, palavras do T.J. Jakes. O lugar mais seguro de todo mundo é dentro do propósito de Deus. Essa é a palavra, irmãos, propósito. Sabe por que muitos de nós estamos patinando? Porque nós não estamos dentro do propósito. Amém. Sabe por que muitos de nós não temos sido bem-sucedidos? Porque não estamos dentro do propósito. Nós estamos vivendo no viver. Nós estamos muitas vezes vivendo, como o nosso pastor fala, entrando pela porta que se abre para nós, que aparentemente foi Deus. Acho que não foi Deus coisa nenhuma. Mas porque, meu amigo, olha, eu vou ganhar 50 vezes mais do que eu ganhava. Você é louco? Como vocês dizem aqui, né? Porque é Deus, é claro que é Deus mesmo. Te afasta da igreja, você começa a beber, você começa a sentar nas rodas dos escarnecedores, você começa a fazer parte das conversinhas deles, você começa até a praticar o que eles praticam. Olha como foi Deus. Né? Pois é, só que não. Mas nós ficamos deslumbrados. E eu não estou dizendo que portas com 50 vezes mais do que você ganha vai saber para você, não, irmão. Sendo de Deus, não estou falando isso. Porque vão sair. Amém. Só que faz parte do propósito, está dentro do propósito de Deus para a sua vida. Então, só para não esquecer, sabe por que nem todos vão morar numa mansão de 5 milhões? E tem uma Porsche parada lá estacionada na sua frente? Porque não faz parte do propósito.
E aí, irmãos, se eu não entendo o propósito, eu vou perseguir aquilo que não faz parte do meu propósito. Eu vou gastar meu tempo e quando eu estiver diante de Jesus, eu não vou ter nada para entregar para Ele. Porque os meus dias na terra foram consumidos buscando aquilo que não faz parte do meu propósito. Não sei como você recebe essa informação. Isso me perturba. Eu não consigo dormir pensando nisso muito bem no meu travesseiro. É perturbador para mim imaginar que um dia eu vou estar diante daquele que me deu tudo, me deu a vida, me tirou do inferno e eu não vou ter nada para apresentar para ele. É perturbador para mim, Michel. Não sei como você lida com isso. Simplesmente porque eu não me alinhei ao propósito. Simplesmente porque eu persegui tudo menos o propósito. Você está comigo, irmãos? Que conversa séria, né? Mas é séria mesmo, eu nem vou te contar hoje nada. Tá bom? Então, olha lá, voltando aqui. O lugar mais seguro de todo mundo é dentro do propósito de Deus. Sempre que você estiver no propósito de Deus, Deus te protegerá para proteger o propósito dele. Aí ele cita Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele dá uma ênfase no segundo ponto. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que poderoso, irmãos. Aí ele continua dizendo assim: Deus diz, se você entrar no meu propósito, eu vou fazer dar certo. Se você entrar no meu propósito, eu vou lutar contra os seus inimigos. Por você. Eu vou derrubar qualquer um que se levante com você. Se você fizer o que eu te disser para fazer, se eu souber que posso contar contigo para fazer o meu propósito, os seus inimigos serão os meus inimigos, as suas batalhas serão as minhas batalhas. Eu levarei para longe as suas doenças. Eu curarei o seu corpo. Se você estiver no meu propósito, eu te fortalecerei na sua velhice. Que muito poderoso, irmãos. Que palavra poderosa, irmãos. E eu ouvi trocentas vezes e comecei a lembrar: não foi assim que Deus fez com Abraão? Não foi assim que Deus fez com Isaac? Não foi assim que Deus fez com Josué? Olha só o que Deus fala para Josué. Nós lemos o 8, olha o que ele fala no 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não foi isso que Deus fez com um monte de pessoas que ousaram? Eu gostei tanto, irmãos, dessa parte. Se eu souber que eu posso contar contigo. Se eu souber que eu posso contar contigo para fazer o meu propósito. Irmãos, tudo que Deus precisa é que eu e você dissemos sim ao propósito. Ah, mas eu estou na igreja todo domingo, eu estou aqui em si. Isso não é falar sim ao propósito. Isso faz parte. Sabe o que é falar sim com propósito, irmãos? É você estar disposto a renunciar aquilo que te deixa para a ganância. Sabe, eu acordei um pouco reflexiva sobre algumas coisas, fiz alguns stories. E entre algumas coisas que eu falei lá, eu falei assim, que as pessoas que vivem o extraordinário são as radicais. E isso é uma verdade. Acabei de falar para você de Abraão. Onde já se viu uma pessoa corresponder a um comando desse que eu vou te falar agora? Sai da tua casa, da tua parentela. Para onde eu vou? Sai, faça. No meio do caminho eu te digo para onde é. É só ser um mundo radical.
mas viver o extraordinário. O extraordinário está acessível para todo mundo, irmãos. Mas nem todos estão acessando. Porque nem todos estão dispostos a sacrificar os desejos da sua carne. Nem todos estão dispostos a dizer não para aquilo que gostam. Michela, você se vê numa condição onde 5% você está vivendo isso, meu amigo, nem 10%. Sabe, você não vai ficar frustrado por te dizer isso, não, né? Nem 10%. Porque quando eu olho para a palavra, quando eu olho para o que as pessoas viveram, irmãos, quando eu olho para o Kenneth Hagin, quando eu olho para o apóstolo Brody, quando eu olho para tantos homens, tantas mulheres que têm feito um verdadeiro estrago, um rebuliço, né, nesse mundo, tem de fato sido considerado, como a palavra fala, transtornador desse mundo. Eu olho e falo, nem 10%. Mas uma palavra que saltou no meu coração, eu estou lendo um livro, não vou falar dessa vez. Qual é? Não vou falar. Dessa vez eu não falo. Mas uma palavra que tem saltado ao meu coração, que eu tenho sido alimentada por esse livro é perseguidora. Isso eu posso dizer que eu já me tornei uma perseguidora para alcançar esse lugar. Uma perseguidora inconformada. Sabe quando você dorme e acorda sabendo que existe algo que você ainda não acessou? Existe algo que você ainda não conhece? De novo, eu vou dizer para você, não sei como você lida com essa informação. Isso para mim é perturbador. Perturbador saber que existe algo que eu ainda não conheço, eu preciso conhecer. Existe algo que eu ainda não acessei, eu preciso acessar. E o que eu preciso fazer para acessar? Não me interessa se vai doer na minha carne, eu vou fazer. Eu vou perseguir a fazer. Independente do meu choro, independente da minha vontade, independente se eu acordei hoje com vontade ou não, independente, irmãos. Então, pessoas que assumiram essa postura já estão no caminho. E hoje eu estou te convidando para assumir essa postura para você entrar no caminho também. Amém? Amém. Você ainda não atingiu, eu ainda não atingi, mas já estou no caminho. Amém. E esse caminho é o caminho que eu vou te dizer um negócio, é o seguinte: é você silenciar a alma, mandar ela calar a boca. Cala a boca. É você assumir a rédea da sua carne. Desculpa os que... Deixa eu pensar aqui para não ser mal interpretada. Os amadores de soneca. É você levantar antes. Os idólatras do soneca. É você levantar antes. Por quê? Porque, que a Michela quer, não que a Michela quer, porque eu não estou nem na tua casa com você. Isso não faz diferença nenhuma para a minha vida. É para que você, queridos, comece a tomar as rédeas da sua vida. Comece a comandar, ao invés de ser comandado. Afinal de contas, você foi resgatado por um preço altíssimo. Para que te fosse devolvido o controle novamente. O domínio próprio novamente. Irmãos, isso mexe comigo. Não foi qualquer pessoa, não foi qualquer sangue, não foi qualquer um. Foi Cristo. Para te devolver o domínio próprio, para você dizer que você não consegue. Para você nem tentar. Para você nem se esforçar. Para você nem se tornar um perseguidor. Aí eu volto a falar, existe algo que eu ainda não acessei, eu preciso acessar.
eu não vou sossegar até acessar. Existe um lugar que eu ainda não conheço, eu não vou sossegar até eu conhecer. Existe algo que eu ainda não desfrutei, eu não vou sossegar até eu desfrutar. Em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas. Então, o extraordinário, ele é vivido por quem? Pelos radicais. Abraão foi radical. Isaac foi radical. Gideão foi radical. Eliseu foi radical. Elias foi radical. Obrigada, querida. Foram radicais, pessoas radicais. Pessoas que não tinham, né? Paulo, meu Deus, foi extremamente radical. Ele foi tão radical que ele teve a capacidade de falar assim, ó, eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Paulo, que tem essa capacidade. Eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Extremamente radical. E aí essas pessoas acessaram o extraordinário. E aí, eu fiquei perguntando para o Senhor, Pai, então dizer para eles o que é viver o extraordinário, o que é acessar o extraordinário. Porque assim, falando assim, parece o quê? Né? Parece que é muito rápido. O que é, Senhor, acessar? Sabe, eu perguntei para Deus. E ele falou para mim assim, Michela, você viver o extraordinário é viver o mesmo estilo de vida que ele viveu. É você provar do que eles provaram. Olha para Jesus. Espírito Santo conversando comigo. Olha só para Jesus. Jesus viveu uma vida extraordinária. Então, ele não tinha falta de absolutamente nada. Nas situações mais difíceis da vida dele, ele tinha clareza do que fazer. Isso é extraordinário. Quantos de nós, irmãos, a situação está difícil, a gente não sabe o que fazer? As coisas estão pegando, a gente não sabe o que fazer. Ou melhor, a gente sabe o que fazer. A gente compra uma barra de chocolate. A gente compra uma barra de chocolate. Por quê? Porque eu não sei o que fazer. Porque eu estou me sentindo pressionado. Porque eu estou me sentindo pressionada. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou desdenhando de você. Eu só estou dizendo que isso é mediocridade. Me desculpa falar isso para você. Você tem o alfa e o ômega dentro de você. Você tem aquele que criou todas as coisas dentro de você. Na pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo não esconde nada de Deus. Ele sabe das profundezas de Deus. Então não me venha, quando você não sabe o que fazer, dizer que você se afunda no chocolate. Porque você precisa de uma satisfação. Vá se satisfazer com aquele que sabe resolver o B.O. Vá se satisfazer com aquele que sabe do fim antes do início. Só que isso aí exige renúncia. Isso exige esforço. Isso exige eu e você sairmos, irmãos, da zona de conforto. Sairmos do lugar de comodidade. Irmão, nós estamos na era da comodidade. Ninguém quer se esforçar para nada. E deixa eu te falar uma coisa. A indústria já sacou isso. E aí ela tem feito fórmulas e mais fórmulas e mais fórmulas para que você não se mexa. E mesmo assim, obtenha o resultado que você deseja. Amém, irmãos? Não fiquem chateados comigo, tá bom? É livramento da nossa vida.
A indústria, ela não dorme. E ela está lá criando fórmulas e mais fórmulas e mais fórmulas. Como quando uma não presta mais, quando uma não der mais o resultado que você quer, quando uma começar a dar tanto efeito colateral e matar as pessoas, eles criam outra. Dizendo ser mais segura. E aí, a manada vai. Desculpa, irmãos, desculpa. Porque tudo que você precisa é ter para adquirir. Enriquece eles e ferra com a sua vida, com a sua saúde. Compromete o seu propósito. Mas, cara, você está falando com um diabo? Claro que dou. Você não está vendo que eu dou? Mas você está falando das canetas emagrecedoras? Óbvio, irmão, que eu dou. Você não está vendo que eu dou? Ah, Michela, você é contra? Claro que não. Mas como que você fala assim e não é contra? Não sou contra, tanto que a pessoa tem uma indicação clínica para tomar. Não sou contra, tanto que ela não tenha que pegar no mercado negro. Não sou contra, desde que ela tenha uma receita assinada por um médico. Não sou contra, desde que ela tenha, meu amado, uma indicação de um especialista. E aí tá tudo bem. Porque ele é excelente, ele tem salvado a vida de muitas pessoas. Mas sendo tomado de qualquer maneira, da forma como as pessoas estão fazendo, tem matado as pessoas. É isso. Agora, eu peguei só isso porque está dentro da minha área de atuação. Dentro da minha profissão. Nós, profissionais da área de saúde, da profissão especialmente, estamos lidando com isso. Você está entendendo? Só peguei isso para dizer para você como que funciona a indústria. Que é o quê? Criar coisas que deixem você no seu sofá e ainda assim você perca 50 quilos. Você está entendendo? Você não precisa se mexer, você não precisa se mover, você não precisa fazer nada por você. Porque a fórmula está fazendo. Você está entendendo, irmãos? Amém. E aí o que acontece? Acontece uma geração de pessoas mimadas. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não saem, não se movem, não saem do lugar. De pessoas que a via mais fácil para elas está sendo alimentada diariamente. Você está entendendo, irmão? E olha, nem precisa me procurar como cumprir não, tá bom? Não estou aqui falando tudo isso para poder pegar cliente, não. Tá bom, irmão? Estou sendo muito sincera com você. Estou falando tudo isso aqui para você porque é perigoso mesmo. Já que eu entrei nesse assunto, só vou falar só mais um negocinho para poder a gente seguir. Você sabe o que é sarcopenia? Sarcopenia é a perda progressiva de massa muscular. Massa muscular é vida, massa muscular é força, como eu tenho falado aqui. Sabe o que essas canetas emagrecedoras fazem? Tira toda a sua massa muscular. Então, se 25% daquilo que você perde com canetas emagrecedoras não é gordura, é massa muscular. A sarcopenia está ligada diretamente ao mal de Alzheimer. Por quê? Porque os membros inferiores, e isso já é uma coisa comprovada, estudada, para lá de estudada, nós precisamos, aonde nós, tanto homens como mulheres, onde nós precisamos investir maior esforço para ganho de massa muscular, precisa ser nos membros inferiores. Por quê? Porque é a maior extensão de músculo que nós temos. Quanto menos músculo tivermos, mais suscetível a demência e mal de Alzheimer nós vamos ter também. Então, foi perguntado a um especialista qual é a doença do cérebro. Ele falou sarcopenia acompanhada de Alzheimer. Isso é muito sério. Não sei o que você acha. Amém, irmãos? E aí ele falou o seguinte: nós estamos diante de uma geração que não quer treinar. A pessoa só quer ser magra. Então,
eu vou lá, faço, administro, e eu falei para vocês, não sou contra, desde que tem que ficar sacrificando para isso. E aí você vai lá, atinge o seu objetivo, que é ser magro, e fica todo lascado, porque você não vai ter força. Por quê? Porque uma pessoa, não estou falando de pessoas que têm dificuldade, pessoas que precisam, vamos, amém? Pessoas que precisam, tem mesmo que tem acesso, faça. Consegue comprar, consegue ter um acesso, faz, pode fazer. Eu falo que pode fazer, brincadeira de falar, eu não mando ninguém. Não, faz. Eu, como profissional, no meu consultório, já indiquei para algumas pacientes minhas. Ela me perguntou a minha opinião, eu falei, se eu fosse você, se você tem noções, eu fosse você procuraria médico, porque você tem toda a indicação. Eu não sou médica, eu não posso te receitar. Mas se fosse, te receitaria. Você está me entendendo? Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. E aí, ele estava falando, sarcopenia, né? Acompanhada aí no Alzheimer. Por quê? Porque as pessoas não querem fazer um treinamento de força. Então vão ser pessoas magras, mas fracas. E é isso que eu estou falando aqui para você, porque não dá, né? Abrir um parêntese, vou lá fechar o parêntese. Mas por que eu comecei a falar tudo isso para você, irmãos? Por causa do apelo que existe hoje ao alimento do comodismo. A indústria já entendeu que a gente não gosta de fazer esforço. A indústria já entendeu que a gente não gosta de levantar do nosso sofá. Então eles vão criar séries e mais séries e mais séries para te prender lá. A indústria já entendeu que as pessoas não querem ir para a academia. Então, está todo mundo ficando obeso. Não quer ir para a academia? Vamos fazer fórmulas nas fórmulas para eles, mesmo sentado, perder 50 quilos. Resolvi o problema. E aí, esse vício por aquilo que é mais cômodo, pela via que é mais fácil, vai sendo alimentada. E nós, irmãos, vamos entrando dentro disso sem perceber. E quando nós vemos, queridos, nós estamos diante de situações difíceis para a nossa vida. Eu não sei se você conhece pessoas com demência. Pessoas com mal de Alzheimer, por exemplo. Sofre a pessoa, sofre a família inteira da pessoa. Agora, esses velhinhos que estão sofrendo com isso hoje, se tivesse um estilo de vida saudável, comesse bem, treinasse a vida toda, não estaria nessa situação que você está vendo. E não precisa ser com seus próximos, tá? Amém, irmãos? Então, o propósito é o quê? Intenção, projeto, desígnio. Aquilo que eu tenho firme. Aquilo que se busca alcançar. Objetivo, finalidade, intuito. Isso é propósito. Propósito, biblicamente falando, ele está ligado ao plano eterno de Deus para mim e para a sua vida. A intenção divina para a criação e para a vida de cada um de nós, de cada pessoa. Então, o propósito não é apenas o que eu faço, mas para quem e para que eu existo. Isso é o propósito. Não é apenas o que eu faço, mas para quem eu faço e para que eu existo. Então, na Bíblia, nós vamos ver muitos versículos falando sobre o propósito. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Provérbios 29, 19 e 21. Tem Efésios 1:11, que ele diz, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conceito da sua vontade. Romanos 8:28, que nós já lemos. Então, o propósito é a vontade soberana de Deus, o alinhamento à sua glória e refletir Cristo na nossa vida. O propósito é nós vivemos para refletir Cristo na nossa vida. Eu anotei aqui algumas frases de alguns homens do passado. Agostinho de Hipona, por exemplo, ele fala o seguinte: o propósito do ser humano é amar a Deus e encontrar nele descanso para a sua alma. João Calvino dizia: o propósito da vida humana é glorificar a Deus e desfrutar dele. Martim Lutero falou: o
propósito se manifesta no serviço fiel a Deus, no cotidiano, por meio da fé e da obediência. Karl Barth diz: o propósito do homem só pode ser compreendido em Cristo. E aí eu lembrei logo de Efésios. Eu queria que você abrisse aí, por favor, comigo. Efésios, a gente já está concluindo. Efésios 5. Quando você abre Efésios 5, Rick Warren é um teologista contemporâneo já dos nossos dias. Ele fala assim: o propósito do ser humano envolve adorar, servir, amar, pertencer e cumprir uma missão. O propósito do ser humano envolve adorar, servir, amar, pertencer e cumprir uma missão. E não, irmãos, propósito somos eu e você viver intencionalmente segundo o plano de Deus, revelado em Cristo para a glória de Deus e para o bem do próximo. Amém? Vou repetir. Propósito é viver intencionalmente segundo o plano de Deus, revelado em Cristo para a glória de Deus e o bem do próximo. Amém? Amém? Agora, Efésios 5, a partir do 14, a Bíblia fala assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos, nós precisamos procurar compreender qual a vontade do Senhor. Eu e você precisamos nos tornar perseguidores de compreender qual a vontade do Senhor. Você está comigo? Olha, esse texto aqui é um daqueles também que eu largo na minha vida inteira. Sempre estou lendo, sempre leio. Eu já sei até decorar isso aqui. De tanto que eu leio. E ele é muito forte. O apóstolo Paulo traz para mim, para você, uma consciência muito forte. Ele fala: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Irmãos, esse levanta-te dentre os mortos aqui, somos eu e você nos levantarmos dentro de uma geração de pessoas que estão mortas espiritualmente. Pessoas que estão perambulando pelo mundo. Pessoas, irmãos, que não sabem para onde vão, que não sabem do seu futuro, que não sabem do seu amanhã. E aí a Bíblia está dizendo para nós despertarmos, não andarmos dormindo como essas pessoas estão dormindo, mas vivermos uma vida despertados. E a Bíblia vai dizer, e Cristo te iluminará. O Senhor irá iluminar os nossos passos. O Senhor irá iluminar os nossos caminhos. O Senhor irá iluminar a nossa fala. A nossa fala vai sair para essas pessoas cheias de vida. Amém. A nossa fala e o nosso comportamento vão falar muito aos corações e vão iluminar as pessoas e vão trazer vida onde há morte. É uma responsabilidade muito grande que nós, como cristãos, como filhos de Deus, temos, irmãos. Não dá para dizer que o Evangelho é mar de rosas. Não dá para falar isso. O Evangelho é a melhor vida que existe. É verdade, é a melhor vida que existe. Mas é uma vida que engloba responsabilidades. É uma vida, irmãos, onde eu e você vamos desfrutar do extraordinário. Se nós tivermos o nosso propósito muito bem alinhado, se nós buscarmos compreender qual a vontade do Senhor para a nossa vida. Lembra da transcrição do livro que eu trouxe aqui para vocês? Se eu souber que eu posso contar com você para o meu propósito, então os seus inimigos serão os meus inimigos. Sim, as suas batalhas serão as minhas batalhas. Quantas vezes nós estamos batalhando sozinhos? Desferindo golpes no ar. Quantas vezes, irmãos? Quantas
vezes nós estamos perdendo o nosso tempo. E aí ele continua, portando, vede prudentemente. Não é ver de qualquer maneira, é ver de forma prudente. Vede prudentemente como andais, não ande como nécios. Quem é o nécio? O insensato. Não ande como nécio, não ande como insensato, e sim como sábio. E aí ele fala, o que o sábio faz? A pessoa sábia, ela reme o tempo. Irmãos, a pessoa sábia não dorme demais. A pessoa sábia não joga o tempo dela fora. A pessoa sábia não perde tempo com besteira. O sábio não age dessa maneira. Não age. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ou seja, o insensato não busca a vontade do Senhor. Ele vai vivendo. Vai vivendo, vai batendo de porta em porta. E aí vira e mexe, abrem-se portas que ele olha e fala, uau, só podia ser Deus. E nem sempre. Amém, irmãos? Mas eu quero declarar sobre a minha e sobre a sua vida. Portas se abrirão nesses dias para mim e para você. Eu não estou falando isso para te animar. Não fuja. Eu não estou falando isso para te animar. Eu estou dizendo isso porque é o que o Espírito Santo fala em mim todos os dias. Eu vou abrir portas para os meus. Eu vou abrir portas para os meus. Eu vou abrir portas para os meus. Ele não só vai abrir portas, mas ele vai abrir portas que você vai se surpreender com elas. Você não só vai se surpreender com elas, mas elas irão trazer para você muito além do que você precisa. Amém. Você vai passar a viver uma vida que você nunca viveu antes, que a sua família não viveu. E isso que eu vou fazer para você, diz o Senhor, vai tocar os seus. Amém. Eu estou às vésperas de abrir novas portas. Eu estou comprometido com aqueles que estão comprometidos comigo. Eu irei tirar do caminho todo o empecilho, todo o embaraço. E portas se abrirão para aqueles que estão vivendo na seriedade daquilo que eu já tenho dito aos seus corações. Embora você receba palavras, e isso é muito bom, eu tenho falado ao seu coração. Eu tenho dito a você, deixe isso de lado. Se apegue a isso. Eu tenho dado a você comandos para que você se aprofunde mais. Eu tenho falado a você temas específicos para que você se especialize neles, mas você não entendeu ainda que são através desses temas que a prosperidade irá chegar até você. Se você tivesse entendido, você já estaria mais profundo no conhecimento daquilo que eu tenho dito a você. Você me pede prosperidade, você me pede dinheiro para que suas contas sejam pagas, e eu tenho pedido a você obediência. Eu tenho pedido a você que se incline diante daquilo que eu já tenho mostrado a você, que eu já tenho dado a você clareza ao seu coração. Mas os dias se passam e você se envolve com tantas coisas, você prioriza tantas coisas e você volta para o mesmo lugar, o lugar de falta, que não é o seu lugar. Você diz na sua religiosidade que você está esperando em mim. Pega versículos que embasem a sua falta de disposição para seguir aquilo que eu já falei ao seu coração.
Na verdade, quem está esperando por você sou eu. Esperando o dia que você abra a mão dos seus desejos, das suas vontades, e você se lance no meu propósito. A aceleração será nítida. A satisfação será plena. Eu estou desafiando a igreja nessa manhã. Eu estou te desafiando nessa manhã a me perseguir, a sair do barco, a sair do seu lugar de conforto, confiar plenamente e fazer aquilo que você ainda não fez. Você olha para o seu cenário, você faz as suas contas e você se pergunta: será que em um ano isso que está aqui diante de mim muda? Será que dentro de um ano tudo isso aqui vai estar resolvido? E eu vou poder viver finalmente refrigério nessa área? E eu digo a você essa manhã, aquilo que você nem sabe se em um ano pode acontecer, um sopro meu pode resolver tudo. Com um sopro pode ser tudo resolvido. Mas você precisa se posicionar. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. E através da sua unção, que a sua palavra diz que nos ensina todas as coisas, nos ensine, Senhor, a te amar mais. Nos ensine, Senhor, a nos tornar perseguidores teus. Nos ensine, Pai, a sermos mais crentes, no sentido de confiarmos mais no Senhor e menos em nós. Nos ensine, Senhor,
entrar nesse lugar de dependência que tantas pessoas atingiram, tantas pessoas conseguiram, tantas pessoas acessaram. Nos ensine a ser a igreja que o Senhor tem falado nesses últimos dias por boca de tantos homens inspirados por Ti. Uma igreja cuja prioridade seja Cristo. Uma igreja, Pai, cujo amor seja Cristo. Uma igreja, Pai, que não se atente para aquilo que é aparente. Uma igreja que não desfia golpes no ar, mas uma igreja que ande na exatidão da sua perfeita vontade. Uma igreja, Pai, que compreende a sua vontade e anda em linha com a sua vontade. Nos ensine, Pai, por meio da sua unção, a sermos esses, Pai, que o Senhor tem buscado nesses dias. Uma igreja que medita na sua lei de dia e de noite. Uma igreja, Pai, que não cessa de falar do livro dessa lei. Uma igreja, Pai, que não se acomoda. Uma igreja que não vive em conformismo, comodismo. Uma igreja, Pai, que ao pensar que existem coisas que a gente ainda não acessou, que existem coisas que a gente ainda não viveu, se sinta, Pai, impelida a buscar mais e mais e mais. Uma igreja que ora, uma igreja que tem prazer na oração. Nos ensina, Pai, que a gente finde o nosso ano, Pai, reflexivos. Que a gente não finde o nosso ano ofendidos com aquilo que o Senhor tem exigido de nós. Afinal de contas, Pai, o Senhor pode exigir o que o Senhor quiser de nós. Nós somos os seus servos. Nós somos os seus escravos. O Senhor pode exigir o que o Senhor quiser de nós. Nos ensine a ser uma igreja, Pai, com menos vontade. Não seremos uma igreja cheia de vontade. Uma igreja madura. Uma igreja mimizenta. Mas uma igreja madura, consciente do seu papel. No reino, na sociedade. Uma igreja onde o Senhor possa confiar a corações grandes quantias, Pai, de dinheiro, posições sociais, e que isso não irá nos distanciar do Senhor e nem de um lugar de humildade, mas isso irá nos aproximar ainda mais da realização dos planos e dos propósitos que o Senhor tem para realizar através de nós na terra. Uma igreja que te adora. Uma igreja que tem prazer na adoração. Uma igreja que tem prazer na comunhão. Uma igreja que tem prazer na sua lei. Uma igreja que não escolhe o que quer ouvir. Mas uma igreja que entende que é preciso ouvir. Ah, Senhor, nos tira desse lugar tão raso que nós estamos, Pai. E nos puxe, Pai, para um lugar de uma maior consciência, Senhor, daquilo que o Senhor deseja realizar. Pai, abra os olhos do nosso coração, para que a gente possa enxergar, para que a gente possa ver além daquilo que nós temos visto. Para que a gente possa ver, Pai, nitidamente, além daquilo que nós temos visto. E possamos cooperar com o Senhor, Pai, de maneira plena, eficaz e cirúrgica,
recidivismo. Amém, irmãos? Sejam abençoados na prática da palavra. Eu amo vocês.